Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Delarruy. Agora, 13 horas e 21 minutos, um Café Missioneiro num formatinho diferente. Quem nos assiste na web nota que eu estou aqui na operação de áudio e apresentação do programa. Conto com a parceria aqui dos colegas Matheus Rasta e Marcos Luft, que veio engravatado hoje aqui. Pois no programa de hoje eu recebo o pessoal aqui do... acertando só um microfone, isso. Recebo o pessoal do Água Santa. Mas antes disso eu quero conversar o seguinte. Na segunda-feira será comemorado mais um Dia Mundial do Rock. Desde cedo a gente fará uma programação especial aqui na Novos Horizontes voltada a esse Dia do Rock. Para mim, isso poderia ser sempre assim. Faremos isso pensando também que é bom para quem é adolescente e não conhece o rock. Eu vou dizer uma coisa, só de tocar AC/DC, Aerosmith, Ramones, Metallica em horário decente, isso já está bom. O rock não morre e não vai morrer pelo simples fato de ser um estilo musical rico. Legal seria se as novas gerações também vivessem uma atitude rock and roll. E por que não que pensassem em mudar o mundo através da sua música? Pat Smith, John Baez, Bob Dylan, esses todos acreditam que o rock é um importante vetor na tomada de decisões sociais importantes. Bruce Springsteen também pensa assim, e tem muitos roqueiros que têm essa atitude. E pobre do ser humano que não enxerga todas as modificações sociais e comportamentais que o rock gerou desde o seu nascimento, principalmente nos anos 60 e 70. Ainda bem que o rock está aí até hoje para muitos em outros lugares do mundo. Ele não morreu e é porta-voz de muitos também que, independente de idade, se manifestam através dos riffs de guitarra. É para baixar? Trilha. Muito bom. Eu estou operando, eu tenho que receber instruções aqui de vocês. Muito bem. O rock mudou o mundo, o rock deu todas as oportunidades para um cara feio ficar bonito. Kurt Cobain diz na música Lithium, e eu gosto muito dessa citação, embora o Nirvana não seja uma das minhas bandas preferidas. Ele diz o seguinte... Tá bom agora a trilha? Ele diz o seguinte: sou tão feio, mas tudo bem, você também é. Nós quebramos os nossos espelhos. É isso então. O Café Missioneiro começa falando de rock e segue falando de rock. Boa tarde, Jaque Pires. Como é sentar no lugar do apresentador do programa? Boa tarde, Fábio. Eu tô um pouquinho... Hoje eu tô nervosa. É a primeira vez que eu venho fazer esse programa e fico nervosa. Justamente, imagine, olha, a responsabilidade de sentar nessa cadeira. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, internautas. Que honra para mim assumir esta posição aqui. Eu tô com o pezinho um pouquinho balançando, né? Porque a minha altura, tu sabe que não permite muita... Eu reclamo muito dos gaúchos do final de semana, que alguns sentam aí nessa poltrona. E gaúcho gosta muito. Sabe aquela cena clássica do Getúlio Vargas tomando mate? Tomando mate. De perna aberta e senta bem no canto da cadeira. Pois acontece isso aí nessa poltrona. E ela fica bamba daí, segunda-feira. Então, eu com todo esse meu peso, todo esse meu tamanho, eu sentei bem quietinha aqui, até porque eu tenho medo, né, de fazer um fiasco nesse lugar tão ilustre, nessa posição. Eu quero que tu apresente o outro convidado do programa, Jaque. Então, eu estou aqui hoje com o meu amigo Renato Fontana, que é integrante da banda Cadillac 29, que
por acaso é o nosso músico da noite de hoje, a nossa estrela maior do Água Santa. Sim. Nós vamos fazer hoje uma noite em comemoração ao Dia Mundial do Rock, antecipadamente, né? Vamos aproveitar hoje, já que o Água Santa na segunda-feira não abre. Então, Renato, nosso amigo Renato, quero que ele dê as boas-vindas. Renato, também. que bom que tu estás aqui novamente. A gente já bateu um bom papo esses tempos aqui. Sobre isso que eu falei, sobre essa atitude até que nós temos aqui nessa casa, de manter vivo e deixar muito claro a nossa posição, o nosso gosto musical. Hoje tu sabes que são raríssimas as emissoras comerciais em operação no dial, né? Porque na internet tem aí, em operação no dial, com a característica da Novos Horizontes. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes, independente do canal que está nos ouvindo, nos acompanhando, né? Sim. Em primeiro momento, agradecer já o que a Jaque já comentou, né? Sobre hoje à noite este evento lá no Água Santa, para a gente receber o convite e atendeu com certeza num dos locais tão legais assim da cidade que merece, né, a nossa atenção especial. Hoje você está fazendo um formato solo lá, apenas voz e violão. Quem sabe numa próxima oportunidade a banda vai completa, né? Sim. Mas Dia Mundial do Rock merece ser comemorada, sim, né, Fábio? Essa postura da Novos Horizontes hoje é uma postura muito arrojada, como tu comentaste, né? Justamente pela dificuldade que as outras rádios têm em se manter tocando esse estilo. Mas a gente comentou antes aqui mesmo do programa, os ouvintes não estavam ouvindo, o rock deixou de ser uma moda, né? Sim. O rock é apenas cultivado por aqueles que já conheceram as origens, conheceram esse estilo. Então, hoje em dia está muito difícil de se manter, assim como banda, assim como emissora e outros canais que dependem do rock, que vivem do rock para sobreviver. Então a atitude da Novos Horizontes é fantástica e é plausível hoje nos nossos dias em manter essa cultura que ainda existe, né, em algumas pessoas, ou melhor, em muitas pessoas. Porém, determinado hoje ao nosso cenário, pretendem manter o rock mais em casa, e cultivar os seus discos de vinil, os seus CDs, a sua fita cassete que ainda existe, né? Esses tradicionais roqueiros. E a gente, fazendo parte desse mundo, sente muito prazer também em estar aqui, em manter essa cultura viva. Que pena só que hoje tu não trouxe teu instrumento aqui para participar do programa, né? Porque a gente tem espaço para isso também. Na verdade, eu gostaria muito que ele estivesse dando uma palhinha aqui. Mas, Fábio, já que isso aqui, na verdade, foi algo já planejado, né? Ah, é verdade. Porque se a gente vem aqui e Tá faz certo. meia hora de música, É. talvez os nossos ouvintes que estão longe de Santo Ângelo, que não vão poder vir hoje à noite, gostariam muito, né? É verdade. Mas os que estão aqui em Santo Ângelo, então, vamos deixar Mas eu acho que, na verdade, para deixar aquele gostinho de quero mais, Aquele talvez gostinho, né? desse para fazer mas que nada. Eu acho que o pessoal vai deixar para assistir à noite mesmo. vai deixar para ir à noite, né? É verdade. E, Fábio, a gente comentava agora há pouco sobre a postura da rádio. Comentamos também com o Matheus, que é aqui da rádio, né? Que já trabalha há tempo e que também está apostando nesse projeto, independente de ir pro lado pop, pro reggae, mas enfim, também é um dos cultivadores aqui na cidade, né? Um excelente músico também e que está disposto a seguir eu acredito que seja uma missão, né, Matheus, da gente em continuar tocando independente do cenário, independente das dificuldades que hoje a gente está enfrentando no mercado. Isso aí tende somente a manter e fazer com que as pessoas, como tu comentaste antes dos jovens, né? Segunda-feira vai ser um dia voltado para os jovens. Então, quem ainda não descobriu esse estilo, que realmente vá em busca, porque a gente acredita que não vai se arrepender pelas melodias, pelas letras. Lógico que em todo estilo tem a sua parte boa, tem a sua parte ruim, mas tente extrair aquilo de bom que o rock tem a oferecer, né? O Marcelo Rossano ligou para cá agora, atendi o telefonema
E ele disse que é para tu falar direitinho aqui, que ele não vai poder comparecer, mas que hoje à noite ele estará lá fazendo uma participação especial nessa apresentação programada para o Água Santa. Então eu queria, Fábio, falar um pouquinho sobre isso, até já que tu tocaste no assunto. É um novo formato assim que a gente pensou, até inclusive com o Matheus, isso a gente conversou, vamos colocar o Matheus de novo na conversa, né? Pena que não tem microfone hoje para ele. É um novo formato que a gente pensou assim, de um músico assumir o palco, mas que ele leve convidados. E assim a gente vai fazendo esse revezamento para a gente trazer o bom e velho rock and roll de volta ao palco do Água Santa. Então essa ideia então complementando... essa ideia surgiu, né, lá no Água Santa uns dias atrás, e agora eu vou deixar o Renato falar mais um pouco na sobre isso. sexta-feira passada que a gente estava lá, na verdade saímos lá para apreciar a casa e estava o Matheus tocando. E aí, como tem essa nossa vida de músico, né? Chega alguém, tá tocando, por favor, quer vir até o palco? Pra gente, isso é mais do que um convite. Mas, claro. Estrelar junto do show daquela pessoa que tá fazendo ali é um prazer pra gente, né? Então, lógico que eu atendi sem receio nenhum. Eu comecei tocando pra variar Beatles, né? Pra variar um pouquinho. Aí toquei um Roy Orbison também, toquei um Elvis e fechei com Creedence. E depois, aí que o Matheus terminou o show dele, a gente foi lá conversar com a Jaque, com o Nanico, e rolou essa ideia. Poxa, hoje a gente sabe, né, como voltando um pouquinho às dificuldades, de trazer um público suficiente para pagar uma banda, ou para pagar vários artistas ao mesmo tempo. Então a gente sugeriu de fazer essas pequenas participações de músicos. É um pocket show, né? É um pocket show. Um pocket. Onde tem o artista da noite e ele vai trazer os convidados. Então, dessa vez, como o Marcelo Rossano, que está aí em casa nos ouvindo, né, um grande abraço para ele, já participou em outras ocasiões com shows da Cadillac 29 e certamente daqui da cidade é também um dos músicos, um dos vocalistas fantásticos, né? Foi convidado e aceitou fazer essa pequena participação. Numa próxima ocasião, pode ser ele, o artista principal, pode ser o Matheus, o convidado. Na próxima, pode ser o Matheus, o principal, e o Renato, seu convidado. Então, acho que esse é um formato bem legal e que não onera, né, o contratante, não onera lá o Água Santa e traz mais opções para motivar as pessoas a saírem de casa. A gente sabe, já foi relatado aqui, que o Água Santa enfrenta uma espécie de um termo de ajustamento aí de conduta, no sentido de que não pode fazer barulho. Isso, para quem é aquela história da vida em sociedade. Alguns sentem-se incomodados com a diversão dos outros. E a sociedade, ela tem que achar formas de que isso funcione da melhor maneira possível. Às vezes, decisões como essa favorecem basicamente a uma pessoa que está reclamando. A gente sabe que existem exemplos como esse. Eu não entraria nesse mérito específico aqui, mas o que ocorre? Então as casas têm que passar por adequações. Para que o som não saia forte demais lá de dentro. Uma das saídas, e isso não é uma realidade local aqui, nem uma realidade de 2015, mas que nos anos 80 já existia esse problema de muito barulho, enfim, de pessoas reclamarem do barulho. Esse show acústico, essa coisa mais de grupo, porque funciona isso ainda mais no inverno, né, onde as pessoas estão encorujadas e com frio, numa noite, né, que saem de casa e vão até um bar ou uma casa noturna, cria-se um ambiente muito legal para se curtir que a gente chamava de um sonzinho, né? Fica-se ali, mas quase que numa roda, assim, e o músico comanda ali uma coisa ambiental, uma coisa que cria um clima bastante agradável, né? As pessoas também prestam um pouco mais atenção. Eu sou um dos que reclamava muito, por exemplo, de ir num bar e tu não conseguir conversar.
né? Daquela coisa que cada vez mais tu como músico deve saber bem disso. Vai aumentando o volume, as pessoas começam a falar mais alto, o músico aumenta, as pessoas falam mais alto ainda e chega num momento de uma grande loucura aqui, né? Que praticamente ninguém se entende. Nesse sentido, essa saída, né? Esse caminho que a casa busca para oferecer atrações para os seus clientes, cria-se ou adapta-se uma forma agradável, no mínimo, não é, Jaque? Com certeza, a gente já discutiu, já quase esgotou esse assunto aqui, né, Fábio? Essa questão desse problema que a gente enfrenta lá. Nos prejudicou muito, já falei isso no ar aqui, já falei para ti particularmente, já... Sim. Foi assim um prejuízo muito grande para casa, essa função toda, mas que nos está dando esta oportunidade agora de fazer realmente aquilo que a gente teve vontade de fazer desde o início, que era ter esse ambiente aconchegante, principalmente nessa época de frio, nessa época de inverno, com uma musiquinha legal para que as pessoas possam se reunir, conversar e curtir uma noite super agradável. Claro que não dá para negar que o prejuízo foi grande. Mas a gente está aí, eu acho que é bem por aí mesmo, Renato. A gente já começou a semana passada nesse formato e a gente vai continuar agora, se possível, todo final de semana, trazendo novamente uma música muito boa, diga-se de passagem, né? Rock and roll, MPB, reggae. Muito bem, são 13 horas. Então... Sim, eu vou fazer um intervalinho. 13 horas e 37 minutos. A gente aprecia a qualidade do intervalo musical ou intervalo comercial da Novos Horizontes e retorna em 3 minutos. Nós já voltamos. De volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Muito bem, de volta com o Café Missioneiro, 13h42. Eu recebo o Renato Fontana e... Quem mais está comigo hoje? A entrevistadora da tarde aqui, Jaque Pires. Eu olhando tu com esse estilo invernal, teu aí, eu me lembro, assim, das apresentadoras clássicas da televisão gaúcha dos anos 70. Olha só, que coisa chique. Naqueles programas, justamente nesse horário aqui, né, que sentavam em seus sofás aí. Você lembra disso? Tânia Carvalho, Célia Ribeiro, né? Então, muito bem. A Jaque Pires. Infelizmente eu lembro, Fábio. Não. Não, capaz, que tudo é isso. Tudo é experiência. A Jaque Pires é proprietária do Água Santa. A gente sabe que desde o surgimento da casa, o local surgiu com uma proposta de oferecer algumas coisinhas diferentes, assim. A gente sabe que durante a semana diversas festinhas, vamos dizer assim, que não é uma balada, né? Isso. São encontros de pessoas que misturam afinidades. Então já rolou lançamento de livro, lançamento de promoções de empresas, lançamento de revistas, enfim, é uma variedade de coisas que acontecem, principalmente às terças, né? Agora tem uma mania nova no Água Santa, às quartas-feiras, com caldos, sopas e tal, né? E uma mania muito deliciosa, diga-se de passagem. O povo fica quentinho mesmo. Quentinho mesmo. Eu posso falar porque eu sou uma das mãos desta cozinha. Sim. E realmente... Tá, e que tipo de caldo tu faz? A gente faz um buffet, né, Fábio? Um buffet com 5 ou 6 tipos de sopas. Sopas e caldos, ou cremes. Sopa de capelete, sopa de legumes com carne ou sem carne, sopa de mandioca. Já provaste uma sopa de mandioca? Sim. Mandioca com calabresa é uma loucura. É muito bom. Tem que saber, tem que tratar de tirar os fios aqueles, não deixar nenhum dentro. E uma mandioca
Sim. novinha, de Sim. qualidade, daquela que vai engrossar o caldo, mas não vai desmanchar também. Caldo verde, que é muito apreciado. Temos feito creme de alho poró, creme de milho, creme de moranga cabotiá, diversos cremes. Dependendo da quarta-feira, a gente dá uma mudada nesse cardápio. É um buffet livre, com temperinhos, com seus temperos, com queijos, torradinhas. A pessoa paga o valor por pessoa E isso e pode acompanhado passar de a quê? noite Daí toda. tem gente que toma cerveja com sopa, que eu Tem conheço gente amigos que toma que incrível, gostam. por incrível que pareça, mas a maioria das pessoas acabam tomando vinho, né? Um vinhozinho. Mas tem uns Mas adoradores tem. de cerveja. E como nós que não temos as conseguem. cervejas especiais, as cervejas artesanais da Rasen, que é de Gramado, temos as cervejas da Coruja também. E o pessoal, sabe que o pessoal toma inclusive caipira, Isso a é nossa bom. famosa caipira Sim. de cachaça mineira, também é apreciada nesse momento. Mas isso é uma beleza. Esses eventos, Fábio, eu queria falar um pouquinho sobre esses eventos, assim, ó, principalmente os culturais. Esse lançamento da revista digital que a gente fez agora, um mês e pouco atrás, vamos fazer uma segunda edição agora em agosto, que vai ser uma noite em homenagem a Garcia Lorca. Então vai ser uma noite totalmente voltada para a Espanha. Nós vamos ter tangos, vamos ter apresentações artísticas. Vai ser uma noite muito legal, comida, provavelmente uma paella. Vai ser assim uma noite muito legal. Esse eu já estou pulando lá à frente, esse é em agosto, mas tu mesmo comentaste antes sobre uma os das outros. características que o Brasil importou da Espanha e tem feito muito sucesso no Rio de Janeiro e em outras cidades maiores também. São Paulo a gente não pode falar porque tudo faz sucesso no sentido da gastronomia. Em São Sim, Paulo tem. São Paulo é fantástico. Mas no Rio, a primeira vez que eu vi foi aqui em Santo Ângelo, quando um amigo que voltou, o Rafael Cantarelli, que voltou da Espanha e tratou de reunir a gurizada, sugerindo uma forma diferente de confraternizar. Os tapas, né? Sim, Tapas sim. são comida, qualquer tipo de comida, tipo não de- existe o tapa disso, é qualquer tipo de comida em microporções. Em microporções. E no Rio de Janeiro surgiu então dois espanhóis, um brasileiro e um espanhol que se conheceram por lá, resolveram abrir no Rio de Janeiro um lugar denominado Entre Tapas, Sim. que fica divertido o nome, a brincadeira do nome, com uma variedade impressionante de comidas em pequenas porções. Então, por exemplo, queres comer salmão, tu pede ali 6 unidades de uma misturinha de salmão com alguma coisa. E aí entra a questão da criatividade da pessoa de como apresentar esse alimento. Então tem assim, desde mini hambúrguer, se tu quiser. Hoje se fala muito em finger food. É Isso, comida, E comida de mão. Nós estamos fazendo muito isso também. Inclusive esse evento do Cindy Lojas, que tu me perguntaste antes. Nós não falamos nele Ah, ainda. desculpa, nós já vamos desculpa. falar. Vamos continuar falando um pouquinho de gastronomia ainda. Não, eu ia falar que a gente vai servir esse tipo de... E isso depende de uma habilidade, de uma visão plástica de quem vai Exatamente, produzir, de quem vai Ele requer uma organizar. habilidade, uma delicadeza da pessoa que vai... E de enxergar que aquela combinação vai ficar bonito. Exatamente. E claro que exige da casa uma variedade incrível de recipientes para servir isso aí. É o que mais né? complica essa parte. Tu não vai servir tudo em pires ou copinhos, enfim. Tem que ter diferentes. E esse lugar fez tanto sucesso lá no Rio, é um lugar pequeno que foi criado, e hoje já existem 3 unidades, já apareceu sócios grandes interessados em botar dinheiro, foram para a capa do caderno de gastronomia do Globo, enfim, né? E o interessante mesmo, a distância, de acompanhar uma história como essa, que tudo começa mais ou menos como começou o Água Santa. Um sonho, uma determinação, uma boa ideia. Claro que tem o apelo do público, que reage bem a essa inovação.
né? Se a gente pensar que determinadas pessoas só saem de casa para encher o bucho, porque o que vale é o bastantão, né? O tamanho do X, ou essas coisas, né? A porção, o filé à parmegiana daquele lugar ali é muito maior do que aquele maior. ali, mas não importa se ele é melhor. Então, a gente tem que ter e isso entra num próprio comportamento gastronômico. É comportamental isso. Da forma com que a gente consome, da forma com que a gente vai apreciar aquilo ali, né? Eu tenho familiares que eu às vezes não gosto de sair junto, porque come muito ligeiro. Acaba que tu sai, aquele momento ali, quando vê, durou. O encontro esse vai durar 3 minutos. Né? Que tem gente assim, né? E aí que entra a questão da gente também passar a apreciar essas diferenças, né? Sentir esses gostinhos, né? Fábio, então, inclusive, falando ainda dentro desse assunto também, em relação às sopas, eu planejei dessa forma, justamente por isso que eu fiz o buffet, que é para as pessoas poderem passar a noite toda lá de quarta-feira, tomando seu vinho, curtindo a noite, e os richots ligados ali, e a pessoa pode ir provando, degustando um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, troca sua cumbuca, seu prato. Enfim, para tu ter esse momento de descontração, esse frio, porque o nosso inverno é castigante, né? Sim. Então, para não ter essa pressa, tu chegar lá e pedir um prato enorme, come e sai correndo. Então, muito bem. Mesmo com as sopas, o objetivo foi esse. Dia que as pessoas 17, curtam mais. Dia 17, às 6h30 da tarde, no Água Santa, Bar e Clube do ACPIP, ocorre as comemorações dos 30 anos do Cindy Lojas Missões, né? Exatamente. Também ocorrerá o lançamento da 3ª edição da revista Cindy Lojas. É com muito orgulho que a gente está recebendo esse evento. O pessoal do Cindy Lojas nos procurou e a gente vai servir. Não, eu não chamo de tapas, Fábio, mas eu chamo de finger food. São as comidinhas, né? As mini comidinhas. Então vai ter uma série de aperitivos para as pessoas se servirem nas ilhas. E depois vai ter alguma coisinha individual também, mini porções. Vai ter mini porção de risoto, vai ter mini porção de um creme também, para aquecer. Então a gente está fazendo vários eventos assim. Temos depois desse, ainda tem um evento de vernissage do Francis, do fotógrafo Francis. Sim. Também está planejado para 2 finais de semana. O que ele vai apresentar? Fotos dele. Ele vai fazer um lançamento de fotos de pessoas que ele fotografou nesses anos de profissão dele. E ele vai fazer um lançamento com convidados especiais, as pessoas, os modelos dele, com seus familiares, seus amigos. Também vai ser um evento servido dessa forma também, em pequenas porções. Assim como o Cindy Lojas. Renato Fontana, eu tenho que falar com ele, porque ele vai pegar no sono. Esse pois sofá, ele é muito. Esse sofá, ele é muito confortável. Ele estava dizendo que a gente estava aqui disputando o microfone, eu e ele. E agora, não, mas ele podia ter falado. Mas agora vamos deixar o Renato falar um pouquinho. Então vamos voltar ao rock and roll. Voltando um pouco ao rock and roll. O Cadillac 29. Divulga, eu quero que tu diga como entrar em contato, enfim, qual o circuito que vocês participam. Eu, por exemplo, a Noite de Santa Rosa, né? Por exemplo, há anos atrás, a Noite de Santo Ângelo é muito boa e tal. Eu digo uma coisa pra ti, a noite, os finais de semana em Santa Rosa, tem muito lugar pra ir. Tu concorda comigo? Vocês tocam lá, Piratas, aquela zona por lá? Concordo, Fábio. Eu acho que a gente estava falando antes do intervalo de dificuldades, mas agora vamos falar então em prospecção. O mercado do rock, esse mercado de pubs, ele teve o crescimento em virtude do público. O público se tornou, de certa forma, um pouco mais restrito, mas propiciou que houvesse abertura desses novos espaços, né? E assim uma grande circulação hoje de bandas e de músicos. Não só Santa Rosa, mas outras cidades vizinhas aqui
tem uma circulação grande também desse público, um público cativo e bandas que podem se deslocar regionalmente, a gente pode dizer, né? Bandas de muito longe já se torna um pouco inviável. Mas enfim, a gente participa, né? Agora em outubro a gente vai fazer alguns shows em Santa Catarina também, mas é pubs, né? Casas de show grandes, né, estão mais restritas hoje a shows nacionais, porque conseguem atrair um grande público. Então, tudo de acordo com o seu orçamento. Mas é fantástico. Hoje, quem está na estrada, como a gente já vai completar 9 anos agora em dezembro, tem sim uma boa entrada nas casas. A gente nunca deixou também de fazer eventos particulares, né? Que nem a Jaque comentou aqui que o Água Santa tem várias outras opções. Nós também participamos de formaturas, de festas fechadas, de convenções. No final do ano a gente participou de eventos de empresas, festas de funcionários. Então nós temos esse leque para oferecer, justamente até porque o nosso repertório, por ser de bandas conhecidas mundialmente, mesmo sendo elas do passado, anos 80, contemporâneas, é um público que viveu esse período. Então a gente também consegue atingir esses outros nichos de mercado, a não ser os pubs. Que legal, ele pensa como um empreendedor. Eu acho muito bom ver um discurso tão consciente assim, de quem consegue criar e manter em atividade o que realmente gosta de fazer, embora todo esse blá 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 em cima de crise que anda aí. Eu tô há 2 dias para contar uma história aqui no programa porque às vezes a contingência, assim, quem está aqui comigo não tem muito a ver com o assunto, mas eu não quero deixar passar batido uma história em relação a esse período de crise aí que se fala. Pois hoje virou notícia estadual isso, que eu já tinha mostrado para algumas pessoas aqui dentro da Novos Horizontes. Eu tenho familiares em Rio Pardo e eles possuem uma multiloja lá. É um misto de livraria com... É um local assim, né? E eles fizeram uma promoção na quarta-feira, juntamente com outras livrarias do Rio Grande do Sul, oferecendo produtos com até 80% de desconto. Um dos produtos desses bonequinhos para criança aí, que custava normalmente R$12, vamos dizer, estava sendo vendido a 4, e se a pessoa comprava um, ganhava 12, não 2. Tá? Isso era um dos chamariscos da ação. O que ocorreu? Antes da loja abrir, foi tudo documentado. Antes da loja abrir, obviamente, uma fila enorme na frente da loja. Quando a loja abriu, as imagens dentro da loja são impressionantes das pessoas correndo. Loucura. E as lojas foram praticamente esvaziadas. As mercadorias foram quase todas vendidas. Isso é um exemplo, né? Então hoje, no jornal NH de Novo Hamburgo, que tem as nossas mesmas iniciais aqui, eu acabo lendo vários jornais do estado, e daí o NH é um que é simpático, o editor-chefe é meu amigo e tal. O NH faz uma matéria sobre isso, que isso também ocorreu em Novo Hamburgo. Rio Pardo é uma cidade do tamanho de Giruá, mais ou menos assim, e que teve o seu comércio completamente movimentado por causa dessa promoção. Isso serve de exemplo para essa provocação em relação à necessidade de empreendermos, a necessidade de nos reinventarmos e não ficarmos tristes dentro de nossas lojas reclamando de uma Exatamente, crise. Este é um exemplo claro. Daí, por outro lado, eu saio aqui na cidade, circulo, vejo algumas vitrines. Tem vitrines em estabelecimentos comerciais na cidade que não tem um cartaz, um indicativo, um chamarisco ou uma mensagem para as pessoas. E lá dentro, pessoas entristecidas
que os clientes não aparecem. À espera do cliente. Então, quem sabe esse exemplo ou esta notícia sirva de exemplo para que a gente possa pensar um pouco diferente, né? Aí é um exemplo prático de algo que deu certo. Quantos brinquedos estão em lojas aí de coleções passadas que poderiam, obviamente, serem oferecidos na forma de desconto, né? Quantas roupas ou em outros segmentos aí que também poderiam ser oferecidos. São formas de movimentar. E que não vale a pena guardar, né, Fábio? Não adianta grandes estoques ficarem. Tu sabe que o consumo é tão exagerado que de um ano para o outro... As coisas querem outras... As pessoas querem outras coisas. Outras coisas. As pessoas querem. Utilizando, Fábio, já que essa capacidade de se reinventar, eu acredito que essa situação ocorrida lá em virtude do barulho do Água Santa, ela pode ser considerada em termos, para a gente fazer um raciocínio, com essa tal da crise hoje, né? Que é uma crise moral, não é uma crise realmente de valores. Exatamente. Que deu essa possibilidade do Água Santa se reinventar. Se reinventar. Assim como o Brasil não vai passar por a última crise, né? Isso é cíclico e nós sabemos que em breve ela vai passar e o consumo vai retornar pro patamar que estava nos últimos anos. Então, essa possibilidade agora que o Água Santa tem de manter esse voz e violão, vamos dizer assim, ou uma dupla, ou no máximo um trio, ele foi uma oportunidade. Por quê? Porque o ambiente já é propício para algo mais aconchegante. Isso. Se vocês continuassem, de repente, com uma banda, com uma estrutura de som grande, quem sabe a característica ia se perder um pouco. Lá vocês têm todo o bar decorado, tem várias situações que o transformam diferente. Isso. Diferente. Então, eu sempre fui um grande defensor que música você não precisa ensurdecer o ouvinte. Você não precisa disso. Você tem que regular num volume agradável, né? Isso foi um exemplo até de sexta passada lá com o Matheus Rasta. Quando você queria conversar, você conversava, e quando você queria parar e escutar a música, você escutava. Então essa é uma característica e é um refino, vamos dizer assim, que a casa pode oferecer. Isso. É trazer essa possibilidade diferente de música e de opção como atração da cidade. Este Renato Fontana, muito articulado, o vocalista da Cadillac 29, que com a sua voz e seu violão estará hoje à noite no bar da Jaqueline Oliveira Pires, que esteve aqui comigo também. Eu estava pensando agora aqui que eu acho que eu poderia ter dado a cadeira pro Renato, né? Que eu acho que ele poderia mas é que ter assim, feito quando o cara é muito... eu sei a pessoa colocar aí, porque senão ele toma especial. Em definitivo. Pois é, eu percebi que tu foi com um pouquinho de medo, né, Fábio? Muito bem. Tá certo. Um abraço, um beijo para vocês, muito obrigado, sucesso hoje à noite. Os radiovintes também sintam-se beijados e abraçados. O Café Missioneiro termina por aqui e retorna segunda no Dia Mundial do Rock, fazendo barulho na capital das missões. Muito boa tarde e até segunda-feira. Bah, não deu tempo.